para nós. Leila, você poderia começar orando, por favor? Sim. Pai amado, nós agradecemos por este dia, Senhor. Agradecemos também pelo Dia das Mães, Pai. Que o Senhor abençoe cada uma das mães e que continue dando sabedoria e também muito amor por sua família, Pai. Agradeço por este dom que o Senhor tem dado e que o Senhor possa estar com esta aula, Pai. Queremos agradecer por esta oportunidade de aprendermos mais sobre a tua palavra. Assim nós oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o livro de Esther. Assim como o pastor Arata falou hoje, o livro de Esther é um livro talvez um dos mais diferentes que tem da Bíblia. Por quê? Porque o objetivo do livro ele já é muito claro. Ele está lá para explicar a origem da história de Purim. E então ele já, assim, a teologia por trás já é muito mais fácil de ser extraída. Por quê? Porque ela foi justamente construída para ensinar isso para as pessoas, né? Foi escrito para isso. Então ela vai ser um pouquinho diferente. Ela tem uma estrutura muito boa, como vocês podem ver, né? Não sei quantos de vocês já leram, mas quando você lê, parece sei lá, um livro normal, né? Onde tem drama, onde tem superação, onde tem várias coisas, e ele é extremamente bem escrito. Então, deixa eu abrir aqui a apresentação para vocês. Calma aí, rapidinho. Tá, peraí. Então, vamos lá. Isso aqui não é a Rainha Esther, tá? Mas é um musical muito bom chamado Hadassah. Não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de assistir, mas provavelmente quando tudo voltar ao normal, eu acho que ele vai voltar em cartaz. E é um musical lindo, é muito bom, a história é muito boa e vai contar justamente a história do livro de Esther e ao mesmo tempo vai fazer um paralelo assim muito sensacional com uma história que eles criaram. Então, se você tiver a oportunidade de assistir, assista, leve seus filhos, porque eles vão gostar. As músicas são muito bonitas e o pessoal canta demais, tá? Então, já fazendo um pouquinho de propaganda de cultura aqui. Hoje é o livro de Esther, tá? Como eu já tinha falado com o Gi e com a Tereza, cara, ele é um livro muito fácil de ser lido, mas ele é um livro muito complicado em termos de gênero literário, em termos de quem escreveu, em termos de por que foi escrito. Por quê? Porque tem algumas coisas aqui que são muito peculiares e ele até ele suou muito para entrar no cânon da Bíblia, né? Por quê? Porque o autor nós não sabemos quem foi. Outro caso importantíssimo é que o nome de Deus ele não é citado nos 10 capítulos desse livro. Isso é levemente, se não bastante preocupante, né, pro pessoal. E qual que é o estilo literário desse livro? Ele é um mix mas ele é escrito com muita excelência, né? E qual que é o objetivo desse livro? Esse livro ele é escrito com um objetivo bem peculiar também. Então ele é um livro assim muito fácil de ser lido, mas quando nós paramos para estudar, ele tem muitas coisas que são muito diferentes dos outros livros, é bem peculiar em alguns pontos e falta algumas informações importantes, né? Então a gente reclama de genealogia, né? Ah, por que que Crônicas tem tanta genealogia? Por que que Gênesis tem tanta genealogia? Mas a genealogia, ele é um dos se for contar score, né, ele dá bastante ponto para a veracidade do livro, né? Por quê? Porque você vai ter também fatos históricos. Então, a genealogia ela é importante, ela facilita saber e situar onde o livro foi escrito e a veracidade do livro, né? Mas aqui, no livro de Esther, tem muita pouca genealogia, praticamente nada. Só vai falar do vô de Mardoqueu, Mordecai, Mardoqueu é o mesmo nome, tá? Acho que o pastor hoje ele falou Mardoqueu, né? Minha irmã até achou esquisito. Falou assim, Mardoqueu? Quem que é Mardoqueu? Não é Mordecai? Dependendo da tradução, pode ser esses dois nomes. Então ele vai ter uma breve genealogia de Mardoqueu, Mordecai, só para falar um pouquinho quem ele é, e nada mais do que isso.
então por isso que dificulta um pouquinho também entender se de fato tudo que está lá está certinho, né? Mas vamos entender isso um pouquinho mais a fundo. Então, eu só queria falar para vocês, é um livro muito fácil de ser lido, mas ele é um livro um pouquinho complicado de ser estudado. Então, ó, a data foi escrita aproximadamente entre 6 a 1 antes de Cristo, a gente não sabe exatamente quem foi. O autor foi desconhecido, o que dificulta as coisas. Por quê? Porque se ele é um judeu que escreveu, por que ele não colocou o nome de Deus? E se ele não colocou o nome de Deus, qual que é a intenção desse cara? Será que o livro não foi escrito por uma pessoa não judia, mas que estava presente lá em Suzã? Nós não sabemos, mas o pessoal mais conservador acredita que sim, foi escrito por um judeu, e o método que ele escreveu foi uma técnica. Ele queria mostrar para as pessoas que mesmo sem colocar o nome de Deus no livro, dá para enxergar as impressões digitais de Deus durante o livro inteiro. E o contexto é o quê? Ele vai segundo o reinado do rei Assuero, né, o Xerxes I. Então, a história, ela, na verdade, ela é contada no intervalo bem pequeno. Tudo acontece muito rápido, né? Acho que é mais ou menos no intervalo de 1 ano que a história é contada. E, ó, o objetivo do livro a gente vai encontrar no final, tá? Eu vou ler aqui para vocês. Por isso, aqueles dias foram chamados Purim, da palavra pur, considerando tudo o que estava escrito nessa carta, o que tinha visto, o que tinha acontecido, os judeus decidiram estabelecer o costume de que ele e seus descendentes e todos se tornassem judeus, não deixariam de comemorar anualmente esses 2 dias, na forma prescrita e na data certa. Esses dias seriam lembrados e comemorados em cada família de cada geração, em cada província e cada cidade, e jamais deveriam deixar de ser comemorados pelos judeus, e os seus descendentes jamais deveriam esquecer-se de tais dias. Então, essa aqui, ó, creio que o objetivo principal desse livro é contar a origem dessa festa. É uma festa que você não vai encontrar antes, né, no Antigo Testamento em Levítico, mas é uma festa que todo judeu celebra. E é engraçado que, procurando, estudando um pouquinho mais, é uma festa que serve para o pessoal se alegrar de verdade, né? Então a galera lá enche a cara, e ele até brinca, né? Acho que Joséfo ele vai falar, um historiador, né? Ele vai falar assim, ó, eles bebiam tanto, tanto que era para chegar a confundir Mordecai com Amã. Então eles estavam tão embriagados e felizes que quando eles iam contar a história, eles começavam a confundir quem que era a mãe e quem que era Mordecai, né? Então, assim, o objetivo desse livro é para mostrar a origem dessa festa. E por isso que ela é um pouquinho diferente dos outros livros da Bíblia, tá? Mas não quer dizer que nós não podemos aprender nada útil com esse livro, porque esse livro, ele realmente ele é muito rico, assim. O pastor, ele trouxe hoje vários ensinamentos muito práticos, né? Como a prática do jejum que a gente está deixando de fazer, a soberania de Deus. Então, ele realmente é um livro que tem muitos ensinamentos muito bons. Então, ó, só contar um pouquinho do panorama do livro. Você vai ver que parece que realmente é uma novela, de tão bem que ele é escrito. Então, a gente tem o prólogo, vai contar um pouquinho do que acontece antes de Esther e por que Esther ela chega onde ela chega, né? Então, a rainha Vasti, ela não se sabe por que ela não quer se apresentar ao rei, e o rei fica bravo e descarta ela. E Esther acaba se tornando rainha. E aí tem uma complicação. Aparece o vilão da história, que é Amã. Amã vai chegar, ele vai ficar muito bravo. Por quê? Porque Mordecai, ele não se prostra diante da estátua dele e ele ganha um ranço muito grande dos judeus. Talvez ele é descendente de Amalequita, talvez historicamente ele já tinha esse ranço contra os judeus e o Mordecai foi só o estopim para ele tentar fazer alguma coisa contra eles, né? Então tem uma complicação, aparece um vilão. Amã chega lá para tentar atrapalhar tudo. Daí tem a reação de Mordecai
onde ele fica extremamente triste, ele entra em luto, ele chora, ele rasga as vestes e até vai falar com a rainha Esther. Fala assim, Esther, você precisa fazer alguma coisa, não ache que só porque você está aí no palácio que nada vai chegar até você. E ele vai fazer esse discurso e vai falar assim, ó, quem sabe não é por causa disso, né, que Deus te colocou aí. Então daí vai ter o desenvolvimento, onde a Esther vai ganhar coragem e falar, beleza, então, ó, gente, vamos jejuar, Mordecai, jejua com seus homens aí, eu vou jejuar com as minhas servas aqui e eu vou tentar fazer alguma coisa. Ela vai falar com o rei, e é um ato de muita coragem. Por quê? Porque se ela aparece na frente do rei sem o rei autorizar, motivo de prisão, sei lá se é motivo de morte, mas ela poderia ser punida por isso. E é por isso que ela fica muito tensa em ir para lá, mas a soberania de Deus, ela mais uma coincidência, né? Então esse livro é muito famoso pelas coincidências que se você não é cristão, você vai falar, caramba, quanta coincidência. Mas se você entende que existe um Deus, você fala assim, ah, olha as impressões digitais de Deus por aí, mesmo não tendo o nome dele durante o livro, né? Então a história vai lá, ai, eita, desculpa, isso. Ela vai lá, fala com o rei e ela fala assim, ó, eu vou fazer um banquete, tá? E eu quero que você e a Amã vão para lá. Mas aí lá eu vou te falar o que vai acontecer. Daí tem o turning point, onde tudo vai começar a se resolver, né? No filme também sempre tem aquele momento onde o protagonista cai a ficha do protagonista e entende, não, é isso que eu deveria fazer, e a história começa a mudar de rumo, né? Então aqui acontece algo muito parecido. E acontece de uma maneira muito engraçada, onde uma insônia faz a história inteira mudar. Então o rei, ele tá numa insônia, assim, ó, ele podia fazer milhões de coisas, né, na insônia. A gente poderia, sei lá, dar uma volta no parque, nós poderíamos, sei lá, não consigo dormir, me dá algum remédio para dormir, ou vamos conversar. Milhões de coisas que nós poderíamos fazer na insônia, mas o rei ele vai fazer uma coisa bem peculiar. Ele vai falar assim, ô, traz aí o diário real, deixa eu dar uma lida aqui. Faz tempo que eu não leio esse negócio, deixa eu dar uma lida. Aí ele vai ver e fala, nossa, é verdade, acho que Mordecai me salvou uma vez. Será que eu retribuí? Não lembro. Daí ele pergunta lá para os oficiais, falou, a gente retribuiu Mordecai por ter me salvado de uma rebelião? Daí os oficiais falaram, não, a gente não fez nada por ele. Então o rei falou, não, a gente precisa mostrar gratidão para ele, porque o que ele fez foi algo muito importante. E aí a história começa a mudar de rumo. Então vai ter aquele episódio bem cômico, né? Onde o rei encontra a Amã e fala assim, Amã, o que você faria, o que você gostaria de receber se você fosse homenageado pelo rei, né? Daí a mãe ele pensa, putz, o rei vai me homenagear, então eu vou pensar em tudo que eu gostaria de receber. E ele vai falar, dá as vestes do rei para esse cara, faz ele andar pela cidade inteira em cima de um cavalo da hora, para mostrar devido às honras que ele merece, né? E é engraçado que quem recebe isso no final não é Amã, mas é para Mordecai. Então, Amã pensa em como homenagear Mordecai. Ele não só ele de coração ele planeja a morte de Mordecai, mas Deus faz ele planejar a honra de Mordecai, né? Então isso é uma ironia muito engraçada desse texto também. Então acontece o que acontece, né? Amã ele acaba sendo preso, ele acaba sendo enforcado na própria forca. Mas o que acontece? A autorização de Amã para matar os judeus já foi escrita com o selo do rei Assuero. E o rei ele não consegue mais revogar isso. Então, eles vão precisar colocar outra lei para deixar os judeus se protegerem, né?
Então, o Mordecai, ele vai lá, o rei fala assim, ó, Mordecai, você tem direito, você pode escrever o que você quiser aí, eu te dou o anel que uma vez foi para a mão de Amã, para no dedo de Mordecai, olha só que interessante. E vai lá, e o povo de judeu se defende, e depois ele vai falar da homenagem, né, de Mordecai, vai falar assim da vitória do povo, e como Mordecai, ele foi uma pessoa abaixo do rei, mas que fez muito bem para o povo judeu, né? Então vai ter a homenagem no final. Então, mais uma vez, se vocês forem ler esse livro, ele parece, eu não sei se as novelas mexicanas se inspiraram no livro de Esther, mas esse modelo aqui, ó, já estava lá. Esse modelo que dá certo, sucesso de novela das 8, já tinha aqui no livro de Esther, né? Já era um método de contar a história desenvolvida aqui pelo povo judeu, né? E então, mas isso é uma coisa boa, mas é uma coisa complicada também. Por quê? Porque se a história é tão redondinha assim, nos faz perguntar, fala assim, ah, mas e aí? Para ser tão redonda, será que a história foi levemente manipulada? Então, ó, a gente sabe que esse aqui foi uma obra-prima, foi escrita com muita maestria, e vocês vão entender um pouquinho melhor por que ela foi escrita tão bem. Mas ela tem algumas pinceladas de ficção, mas também tem muito embasamento histórico. Então a gente pergunta, nossa, então o que o autor ele fez aqui? Será que ele pegou o fato histórico e deu uma manipulada para deixar o texto mais bonito, para deixar o texto mais fácil de ser contado em festas? Nós não sabemos. É difícil ter uma, uma resposta assim. Foi assim, ponto final. A história é muito longa, mas fica aí para a gente dar uma refletida. E o texto ele vai usar de muita ironia. E é isso, por isso que torna o texto tão interessante. Então, tem várias ironias no texto. Então, uma delas é o quê? Amã achar que ele vai ser homenageado pelo rei e falar para o rei, falou, rei, ó, se você quer homenagear alguém, você tem que homenagear desse jeito, porque é o jeito certo. Mas no final, a homenagem vai para Mordecai. Outra ironia engraçada, Naamã vai para Esther pedir perdão, fala, Esther, por favor, me perdoa, poupa a minha vida. O rei, ele olha essa cena e fala assim, mãe, você tá tentando atacar a minha esposa? Cara, você vai pagar por isso. Então, olha só, um negócio que era para pedir perdão, ele é interpretado como um ataque. Não só isso, a forca que foi construída para enforcar Mordecai, tanto faz, no final, a mãe é quem acaba sendo enforcada. Então o livro ele é repleto de ironias e é por isso que ele é tão gostoso de ler. Foi uma técnica que o autor fez assim, ó, vamos deixar esse texto da hora. E tem inúmeras ironias esse texto. Esse texto, acho que é uma das coisas mais marcantes é a ironia, onde nós pensamos que ia acontecer alguma coisa, ou onde o próprio personagem acha que ele vai fazer alguma coisa, mas na verdade ele está fazendo algo diferente. Ele está fazendo algo que é justamente o contrário do que ele gostaria. Tá? E outro ponto importante é a sucessão de coincidências desse livro. Então, desde da rainha Vasti não querer se apresentar, Esther ser chamada para ser rainha, desde Mordecai estar no lugar certo na hora certa para ter interceptado uma rebelião, né? Desde cara, o rei ter levantado o cetro para Esther quando na verdade ele poderia ter mandado ela para a prisão. Então acontecem muitas coincidências que nós que somos cristãos, nós atrelamos a Deus. Mas eu acho que é uma técnica, tá? Um dos autores que eu li, ele vai falar assim, cara, é uma técnica, pode ser uma técnica para incentivar os leitores que não são judeus a se questionarem. Falou, nossa, será que é possível realmente tantas coincidências de uma vez só? Será que esse texto não quer falar de algo maior do que parece estar falando? E é para instigar justamente e mostrar que Deus existe, tá? E não só isso, mas mostrar para o judeu também, em épocas onde Deus não está falando, Deus
está agindo, tá? E é engraçado, né? Por quê? Porque tem alguns pontos aqui que são curiosos. Assim, Esther é casada com um rei. Uma judia é casada com uma pessoa que é de outro povo. E não só de outro povo, mas é o povo que está dominando o povo judeu. Isso, assim, pela lei do levita, tem alguma coisa esquisita, né? Mas mesmo estando tudo tão complicado, tudo tão confuso, Deus está agindo. E o livro mostra muito isso, né? Que Deus, ele age, mesmo quando ele não é citado, mesmo parece que a presença dele não é tão fácil de ser identificada, ele está agindo. Então esse livro, ele assim, gente, ele é complicado por quê? Justamente por causa disso. Ele tem algumas porções de ficção, né? Algumas técnicas, parece que são técnicas de literatura mesmo, mas ao mesmo tempo tem muito embasamento histórico. O que faz a gente perguntar um pouquinho, será que o livro de Esther realmente aconteceu como escrito? Ou será que foi só um método de deixar a história mais bonita? Mas assim, mais uma vez, gente, pensar nessas coisas não tira o, a soberania de Deus. Não tira o poder de Deus e não quer dizer que, nossa, então só porque o livro foi manipulado, quer dizer que Deus é um Deus totalmente. A Bíblia é um texto totalmente manipulado. Não quer dizer nada disso, gente. Mas é só um estilo literário, assim. O livro tem um propósito e ele está tentando cumprir esse propósito, tá? Por isso que, assim, mais uma vez, é importantíssimo a gente identificar o estilo literário do negócio. Porque se nós não identificarmos, a gente vai acabar tendo conclusões precipitadas. Por exemplo, tem muitos provérbios que não são promessas de Deus, né? Você ensinar o caminho para a criança criança não se desviar, não quer dizer, se você ensinar para ela, que ela nunca vai se desviar do caminho de Deus. Mas quer dizer que as chances dela desviar diminui drasticamente. Então, não são promessas. Muitos provérbios a gente confunde com promessas, né? E a gente leva, eu vou ensinar aqui meu filho, e lá na frente meu filho me desvia, e fala assim, Deus, por que que o Senhor não cumpriu com a sua promessa, Deus? Eu me esforcei tanto quando ele era criança, mas não era uma promessa, mas era só um conselho de sabedoria. E estava falando assim, ó, gente, ensina o seu filho, porque a chance dele desviar lá na frente vai diminuir muito. Então a gente precisa começar a entender o estilo literário dos livros, tá? Entender qual é o objetivo de cada livro, porque senão a gente vai começar a ter algumas conclusões não tão corretas sobre o que nós estamos lendo. E assim, para uma reflexão pessoal, ela tudo bem nós não darmos tanta ênfase no estilo literário, mas se você quer ter um estudo mais aprofundado, você precisa começar a prestar um pouquinho de atenção nessas coisas. E você vai ver que mesmo prestando atenção em todas essas coisas, Deus vai falar muito. E talvez de uma maneira muito mais profunda do que você conseguiria imaginar. Tá? Então, esse é o estilo literário do livro de Esther. E tem outras coisas muito curiosas. Olha só, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar aí, mas outra coisa que marca muito o livro de Esther são os paralelos, tá? Então, se você eu passo esses PowerPoint para vocês depois. Mas se você vê esses tracinhos, você vai ver que, meu, o texto ele começa com uma festa e termina com uma festa lá embaixo, né? Você vai ver que no começo vai ter uma ameaça contra os judeus, e lá embaixo vai mostrar a vitória dos judeus. E assim sucessivamente, né? Então vai ter uma estratégia de Mordecai para fazer o jejum e pedir ajuda para Esther. E embaixo vai ter outra estratégia de Mordecai em como lidar com a lei que Amã tinha aplicado. Então você vai ver que tem muitos paralelos nesse livro e ele se encaixa certinho. Então o paralelismo nesse livro ele é outra técnica que o autor ele executa com muita, muita, muita maestria. Para ficar um pouquinho mais fácil de entender, eu trouxe alguns textos aqui, tá? Então eu vou ler só esse da esquerda que é um pouquinho mais curto
E como é Dia das Mães, vamos dar deixar um pouquinho mais leve para a galera, tá? Então eu vou pedir, Gi, você pode ler esse texto da esquerda, tá? O menorzinho, a reação ao primeiro edito real? O da esquerda, o do 4, 1 a 3 primeiro. Tá. Então Mordecai saiu para a cidade quando soube o que acontecera. Mordecai rasgou as suas roupas e vestiu sacos e cinzas, lamentando com um grito alto e amargurado. Então foi até a entrada do portão do rei, pois ninguém podia passar pelo portão do rei vestido de sacos. E em cada província, para onde quer que chegassem a ordem do edito do rei, houve luto e choro entre os judeus, com jejum e lamentações. E muitos judeus se prostraram em sacos e cinzas. Valeu, Gi. Leila, você consegue ler o da direita agora? 8, do capítulo 8, dos versos 15 a 17? Sim. Então Mordecai saiu da presença do rei em vestes reais azuis e brancas, com uma grande coroa dourada e um manto de linho fino e púrpura, enquanto a cidade de Suzã clamava e regozijava. Os judeus tinham luz e felicidade, e alegria e honra. E em cada província, para onde quer que chegasse a ordem ou edito do rei, houve felicidade e regozijo entre os judeus, com celebrações e regozijo. E muitas pessoas da terra alegavam ser judeus por medo dos judeus. Olha só que interessante esse paralelo que é feito, né? Então, o cara que escreveu isso, ele é tão bom que ele vai falar assim, vai falar das vestes, né? Então, Mordecai, quando ele tá triste, ele rasga as roupas, bosta o saco de cinzas, mas depois lá na frente vai falar assim, Mordecai, ele sai com o manto real, com as vestes reais azuis e brancas. E aí vai falar da tristeza lá no capítulo 4, do povo que estava em prantos, porque eles sabiam que iam ser aniquilados. E depois lá, no capítulo 8, vai falar, mas o povo se alegrava, porque eles foram libertos. Então, o povo se regozijava. E é, isso é por isso que esse livro ele é muito sensacional, gente. No estilo, assim, quando você vai fazer um estilo um pouquinho mais acadêmico, você vai fazer um estudo um pouquinho mais acadêmico da coisa, você vai ver que esse livro é sensacional. Vão ter inúmeros paralelos que, que só vai mostrar que a maestria do autor, de como ele escreveu tudo isso, tá? Então vamos lá. Quais são as teologias do livro, né? Então, como eu falei, esse livro ele foi escrito com um propósito, justamente para mostrar o porquê que surge essa festa do Purim, né? Que é o quê? A festa do Purim é o quê? A mão provedora de Deus que protege o seu povo, independente do que aconteça. Mesmo quando o povo não quis voltar para Jerusalém, mesmo que o povo, sei lá, não enxergue a presença de Deus, mas Deus liberta sempre o seu povo. Tá? Esse aqui, por que eu pintei em vermelho? Porque eu acho que é o que o livro quer nos ensinar, tá? Então, mas não quer dizer que nós não podemos aprender outras coisas com o livro também. Então, ó, ação de Deus em conjunto da ação do homem, né? É o que o pastor falou hoje. Assim, cara, Deus age, ele age. Mas ele muito provavelmente vai agir através do homem. Não porque o homem é bom, não porque o homem merece alguma coisa, mas é simplesmente a maneira como Deus faz as coisas. Ele faz muitas coisas através da vida do homem. E é por isso é muito importante o homem estar sensível para ser usado por Deus. A cooperação entre os homens. Então, se Mordecai não tivesse alertado Esther, e Esther não tivesse falado para Mordecai, dado a direção das coisas, do jejum e da oração, talvez nós não saberíamos o que iria acontecer. Mas nós sabemos que isso, né, essa atuação do pessoal se ajudando e pensando junto e orando junto, teve um impacto muito grande no resultado final. E talvez é algo que nós precisamos voltar a se importar um pouquinho mais, né? O pastor falou hoje, o jejum parece que é algo que nós nem praticamos mais tanto, mas é algo tão importante. Outra coisa, o povo escolhido de Deus é alvo de ódio e perseguição, e sempre vai ser. E, e esse é um ensinamento dolorido, porque os nossos jovens, os adolescentes, dói muito para nós sermos perseguidos
porque somos o povo de Deus. Dói muito a sociedade nos odiar porque nós somos o povo de Deus. E a gente tenta fazer pontes, e às vezes a gente faz tanta ponte que acaba abrindo mão de muita coisa que não era para nós abrirmos mão. E acaba prejudicando a maneira como nós vivemos a nossa fé, acaba prejudicando a maneira como nós vivemos para Deus. Por quê? Porque nós temos medo de ser odiados por essa sociedade, e a gente tem medo de perseguição. Mas a Bíblia deixa muito clara. Jesus vai falar isso lá na frente. Falou, vocês vão ser perseguidos pelo meu nome. Vocês vão... Claro que assim, não é para ser ignorante e perseguir os caras também, né? Mas saiba que a perseguição sempre vai estar aí. Mas saiba também que o Deus de vocês nunca vai deixar vocês na mão. Daí vocês me perguntam, mas e aí? Tantas pessoas morrem em nome do Evangelho, por que Deus está protegendo essa galera? Eu não sei também direito te responder. Assim, é muito difícil te responder isso sem a visão do reino, tá? Sem a visão da eternidade. Porque eu sei que tudo vai se resolver na eternidade. Mas a gente muitas vezes apenas consegue enxergar o aqui e agora, que vai dificultar muito essas respostas. Mas eu te convido a sempre se lembrar da eternidade, porque é lá onde Deus verdadeiramente vai mostrar a sua vitória, a vitória pelo seu povo, né? E outra coisa também é a soberania de Deus. Esse livro vai falar muito sobre a soberania, né? Então, tantas coincidências que que você lê e fala assim, cara, não é possível. É um fator, uma sequência de coincidências que, meu, se uma coisa saísse diferente, assim, se o rei, tipo, ao invés de ter levantado o cetro, ter abaixado o cetro, daí o que ia acontecer? Ou se Mordecai não estivesse no lugar certo na hora certa, lá para ouvir o plano da galera, o que aconteceria? Eu não sei também, mas o que importa é que, meu, tudo se encaixou perfeitamente aqui. E isso mostra a soberania de Deus, tá? Então, gente, era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês no livro de Esther, tá? Ele é um livro um pouquinho mais complicado em termos acadêmicos, mas em termos para o dia a dia, assim, para nossa fé, ele é muito rico mesmo, sim. Mas eu te convido também, às vezes, a ter um estudo um pouquinho mais profundo, porque vai te ajudar muito, cara. Vai ajudar muito você entender muitas coisas e entender também que, às vezes, nós temos tanto medo do acadêmico, né? Mas eu sei que se nós conseguirmos conciliar, vai ser algo que vai enriquecer muito as nossas vidas também. Então é isso. Eu espero que tenha achado interessante esse livro, tá? Ele é um pouquinho, realmente, como eu falei, ele é fora do comum, tanto que no Novo Testamento ele nem é citado. E nessas horas eu falei, Deus, como eu queria que tivesse uma genealogia grande por aqui, para pelo menos dar essa maior certeza, né, de que esse texto ele tem um, um embasamento histórico maior. Mas enfim, Deus sabe o que faz. Eu não estou aqui para falar para vocês não acreditarem mais no livro de Esther, muito pelo contrário, é para vocês acreditarem com mais fé ainda. E saibam que estudar é bem legal, estudar é importante também, gente. Se vocês tiverem a oportunidade, corram atrás um pouquinho de teologia, que vai te aprofundar em muita coisa. E a gente tem a Leila aqui que trabalha no seminário, qualquer coisa é só fazer inscrição com ela, que está resolvido, tá bom? E é isso, gente. Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui, o Thierry fez umas perguntas. Bem-vindo do futuro para saber todas as coisas que deram errado no passado. Ô, Thierry, você tem que explorar melhor aqui esse texto aqui, que eu não entendi o que você escreveu direito. Ou você está dirigindo? Não. Ah, é tipo filme de Hollywood. Alguém vem do futuro, aí ele consegue resolver todas as coisas que deram errado, né? Ele resolve todo, sei lá, deixa tudo certinho. Sim, porque ele tem todas as informações, né? Ele já sabe o que aconteceria no futuro, né? Aí É. para mudar o futuro, ele volta para o passado e resolve tudo.
Sim. Para encaixar tudo, né? Encaixar todas as peças. Aham, isso mostra que o livro de Esther, ele é realmente tudo muito encaixadinho. E é isso, gente. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Fiquem à vontade. Aproveita que não tem as pessoas que intimidam, como a Susan aqui, como o Henrique, que está fazendo seminário também. Então, fiquem à vontade. Ou senão, a gente termina com uma oração e vamos partir para o abraço nas mães. Tá bom? Então, vamos terminar com uma oração? Gi, você termina com uma oração, por favor? Senhor Deus, obrigado por esse domingo, Dia das Mães, obrigado por essa aula. E que aprender mais sobre o livro de Esther, Senhor Deus, que entender melhor como a narrativa foi construída e como o Senhor guia todas as coisas seja uma coisa que nos aproxima do Senhor, nos dá essa curiosidade e essa vontade de saber mais, de entender melhor, e que em meio a tudo isso a gente possa chegar mais perto do Senhor. Cuidar do restante desse dia, das comemorações na casa de cada um, em nome de Jesus. Amém. Gente, obrigado, hein? Feliz Dia das Mães mais uma vez. Dia das Mães. Abraço, tchau, tchau. Todas, todos.